Antes da gente entrar na aula, aquela indicação que eu sempre faço nas minhas aulas de livros dos quais nós tiramos o nosso conteúdo. Então, nesse curso de Geometria Analítica estão sempre presentes Geometria Analítica do Stembruch e o Interli, e Geometria Analítica, um tratamento vetorial do Paulo Boulos e Ivan de Camargo, sempre deixando aqui uma observação para o uso também do livro Coordenadas no Plano, do professor Elon Lages Lima. O link para você conferir os 3 livros está colocado aí na descrição da nossa videoaula. Então chega de papo, agora vamos lá. Vamos definir propriamente o que é uma seção cônica, tá? Antes disso, vamos falar um pouquinho sobre o cone, né? As definições de cone e superfície cônica, né, que são o cone é o sólido, né? Ele engloba tanto a sua superfície quanto o interior, né? A região do espaço interior ao cone. Então, por isso que a gente falou volume do cone, tá? Já a superfície cônica é somente, né, essa superfície que delimita, né, o cone em si. Então, as definições de cone e superfície cônica podem ser encontradas no início do tratado sobre as seções cônicas de Apolônio de Perga. Tá? Então, basicamente, ele foi um dos primeiros aí a estruturar as definições, né, de cone e superfície cônica. Com isso, com essa definição do Apolônio de Perga do que é um cone, né, que o cone está ligado a elementos importantes como o vértice, a reta geratriz, né, a base num plano alfa, tá bom? Uma seção cônica é a interseção de um plano com uma superfície cônica. Então, no caso das cônicas, né, a gente não vai, no caso da seção cônica, a gente não vai considerar o interior do cone, a gente só vai considerar a superfície, né, que o delimita. A descoberta das seções cônicas como objetos dignos de estudo é geralmente atribuída ao precessor de Apolônio, né, que tem esse nome estranho aí. Uma seção cônica, então, ela basicamente é a interseção de um plano, né, com uma superfície cônica. Né? Aqui, na verdade, é uma superfície cônica, não uma cônica superfície, tá bom? Então, e existem 3 tipos de seções cônicas. A elipse, a parábola e a hipérbole. Tá? Então, aqui você tem um cone duplo, né, um cone de 2 folhas, tá bom? Então, quando você tem planos cortando essa superfície cônica de determinadas maneiras, né, com determinadas inclinações, elas pegam regiões diferentes da superfície cônica. Então, descrevem curvas. Então, por exemplo, se a superfície cônica ela for cortada por um plano que é paralelo à sua base, então você vai ter uma circunferência, que é um caso particular de uma elipse, onde você vai ter um plano inclinado, né, nesse sentido. Você pode ter planos inclinados que não peguem uma elipse, então você vai ter uma parábola. E se o seu plano que corta essa superfície cônica, ele for perpendicular ao plano da base do seu cone, então você vai ter uma hipérbole, né, que são essas superfícies. Então aqui você tem a curva, que é a circunferência, tá aqui. Você tem a parábola, você tem a elipse e você tem a hipérbole. Lembrando que, obviamente, a circunferência é um caso particular de elipse, né? Essa inclinação aqui do plano que corta a seção cônica, que corta a superfície cônica de uma forma completa. As duas guardam a mesma relação, sendo que essa daqui, a circunferência, é um caso particular da elipse, tá bom? Onde essa inclinação é paralela ao plano da base do cone, ok? Bom, uma ideia central da geometria analítica é a de associar a cada uma das curvas geradas pelas seções cônicas uma equação que relaciona a abscissa com a ordenada de cada ponto dessa curva. O que isso quer dizer? Que a ideia central da geometria analítica é estabelecer equações analíticas para objetos geométricos. Uma vez obtida... Nossa, deixa eu ajeitar esse errinho aqui que, né, esse erro passou batido na hora da revisão. Uma vez obtida essa equação, as propriedades geométricas da curva podem ser deduzidas por métodos algébricos. A seguir, iremos deduzir as equações principais dessas cônicas partindo de suas definições geométricas.
mas registramos que temos artigos específicos e, na sequência, gravaremos também vídeos específicos para cada uma delas com todos os detalhes técnicos e exemplos pertinentes. Então era isso que eu tinha para falar sobre cônicas, né, sobre seções cônicas nessa aula introdutória sobre o tema. E eu quero saber se você gostou dessa nossa aula. Se você gostou da aula, eu peço para você apoiar esse nosso projeto, curtindo a aula, compartilhando com seus colegas, se inscrevendo no nosso canal. Se você quiser apoiar ainda mais esse nosso projeto de divulgar a matemática de forma gratuita, faça um Pix para nós. Chave Pix está aí. E todos os Pix que são enviados para nós a gente usa para pagar os gastos para manter o site no ar e também com o canal. Na descrição você encontra todos os links para os artigos do site usados nessa aula, bem como a chave Pix se você quiser copiar, tá? E também os links dos livros mencionados no início da aula, tá? Então se você quiser conferi-los, tem aí. Usando esses links também você pode nos apoiar, ok? Então era isso, até a próxima aula, abraços.